E o tema do nosso programa de hoje é Maitreya, o Cavaleiro do Apocalipse. No sábado passado, nós falamos das portas de Binah, falamos das 50 portas do conhecimento, das 5 portas principais que se abrem, cada uma das 5 há mais 10 portas que se seguem, totalizando as 50. Das 10 portas, 3 conduzem aos aspectos trinos, que levam à evolução. E 7 apresentam as etapas setenárias evolutivas ou experiências da humanidade. Explicamos que nesta virada do milênio está correndo o fechamento da 5ª porta das experiências de peixes para a abertura da 6ª porta para as experiências de aquário. E sempre, quem abre a porta de uma nova era para um novo estado de consciência é sempre um ser especial, um avatara ou uma manifestação divina no meio dos homens. Ava significa descida e Tara vem de Torá ou lei. A avatara é a descida da lei no meio da humanidade. E o avatara é o padrão do ciclo. E como padrão de ciclo, ele tem 2 funções principais. A primeira, a de ser julgador. E por isso, ele se posta, se coloca no umbral, na passagem da porta, como um julgador. E só deixa passar pela 6ª porta, para o novo ciclo de aquário, quem atingir ou quem atingiu o padrão evolutivo que foi determinado para o ciclo que está terminando, o ciclo de peixes. A segunda função do avatara é dar uma nova tônica, um novo padrão, um novo estado de consciência para o novo ciclo de aquário que está se iniciando. E nesta época de virada de milênio, todos nós estamos sendo julgados. E julgados de uma forma simples e direta, bem debaixo do nosso nariz, bem à frente dos nossos olhos, e nós não enxergamos. Todas as possibilidades para escolhermos o caminho da esquerda ou do mal estão abertas, estão disponíveis. Por isso existem todas as facilidades para drogas, vícios, sexo promíscuo e conspurcações de costumes. E do mesmo modo, por outro lado, todas as possibilidades para nós escolhermos o caminho da direita ou do bem também estão abertas e também disponíveis. Por isso existem tantas religiões, tantos movimentos esotéricos, por isso que a Rádio Mundial cada vez mais aumenta a sua audiência e tanta abertura para aumento de consciência. Nunca a Bíblia foi tão divulgada como está sendo agora através dos nossos queridos irmãos evangélicos. Todo esse jogo em final de ciclo, jogo de bem e de mal, nada mais é do que um jogo de Cristo e um jogo de anticristo. Pois com a manifestação de Maitreya, representando a volta de Buda, de Krishna, de Jesus ou do Messias, esperado por todas as religiões e tradições, ocorre também, simultaneamente, a manifestação do anti-Maitreya, do anticristo ou de Ahriman, o espírito do mal. Maitreya, em sânscrito, quer dizer benévolo, amável, afetuoso, e é chamado intimamente pelos ocultistas de Maitreya Buda. E Buda aqui significa um título hierárquico, significa iluminado, cheio de luz, que é o mais alto grau do conhecimento, e não deve ser confundido com a figura de Buda do fantástico budismo. Maitreya é benévolo e amável, afetuoso, mas para os que se ligarem ao bem. Mas ele também não será crucificado, como em sua manifestação anterior, como Jesus. Pelo contrário, é um aspecto de rigor e de justiça, e como julgador do ciclo, ele é quem crucificará os maus, e é ele que vai crucificar, ele que vai julgar como inaptos aqueles que não tiverem valor evolutivo para o novo ciclo.
Usando diversos nomes, Maitreya é quem abre as portas de Binah, ou as portas do conhecimento, da sabedoria, e seu esplendor máximo acontece quando ele abre a última porta, a sétima porta da escalada evolutiva. Maitreya é conhecido como o Kalki Avatara, ou o Avatara do cavalo branco, que no Apocalipse, ou na revelação de São João, é o cavaleiro que, montando um cavalo branco, é o portador da coroa e do arco, é o vitorioso. Assumindo a figura também do cavaleiro montando o cavalo vermelho, é o cavaleiro que, usando a espada, aplica todos os castigos e todos os sofrimentos na humanidade. Assumindo a figura do outro cavaleiro, montando um cavalo negro, é aquele que, portando a balança, é o grande julgador, o que vai separar o joio do trigo, os bons dos maus. E, assumindo a outra figura do cavaleiro montando um cavalo amarelo, é aquele que tem o nome de morte, e que é seguido pelo próprio inferno, ou inférios, e que tem o poder sobre as 4 partes da terra e de aplicar o domínio, a guerra, a fome e a peste, e de jogar todos os que não prestam na evolução, ou todos os refúgios humanos da evolução, no inferno que os segue no castigo. Maitreya sintetiza os 4 cavaleiros do Apocalipse, o comando dos cavalos branco, vermelho, negro e amarelo, que correspondem às 4 raças humanas, indicando assim que é uma manifestação universal que envolve toda a humanidade, todas as raças. Maitreya é o mistério dos mistérios, é o próprio mistério do Rei do Mundo, o mistério do Kalki Avatara, o Avatara do cavalo branco de todas as tradições orientais, o mistério de São Jorge, que na Umbanda, que no Candomblé chama de Ogum, o Deus guerreiro, o São Jorge da tradição cristã e das linhas esotéricas que com a capa vermelha e com a espada enfrenta o dragão, que no ocultismo e na tradição hermética corresponde ao mistério de Akdorje, conhecido como o Cavaleiro das Idades, que sempre se manifesta em toda mudança de ciclo para enfrentar o mal personificado como dragão, que na mitologia corresponde ao Perseu, que enfrenta e vence ao dragão para libertar a linda Andrômeda, que é a própria personificação da pureza. Querido e querido ouvinte, quem é Maitreya? Quem é este ser? Qual é o significado de São Jorge, do dragão, de Perseu e de Andrômeda na mitologia? Qual é o simbolismo dos 4 cavalos, dos 4 cavaleiros? Quem é São Jorge? Por que o cavaleiro do cavalo branco é o vencedor? Será que isso tem algo a ver com a raça ariana? Quem é o Ogum, filho de Iemanjá, o orixá poderoso, guerreiro, presente nas macumbas e no candomblês baianos? O espírito de raça branca encarnado em São Jorge? Será que estes conhecimentos populares têm algo a ver com esta figura fantástica de Maitreya, do Senhor das 3 Maias, do Senhor das 3 dimensões? Será que Maitreya já nasceu? Dizem que já. Como será que ele é? Será que ele é homem? Será que ele é mulher? Será que pode ser mulher? Será que é verdade que ele surgiu em terras brasileiras? Ele é jovem, adolescente, ou ele é um velho barbudo, já gasto pelo tempo? Muitos dizem que ele falará simultaneamente pela televisão, em todos os canais do mundo e pela rádio, inclusive pela nossa, falando com toda a humanidade em todas as línguas. Será que isso acontecerá? Quando vai acontecer? Na internet existem sites e sites de Maitreya. Dizem uns que Maitreya vive em Londres, outro que está nos Estados Unidos, outros que ele está no Tibete, que ele é um ser apenas bondoso, que é uma ternura, que é um amor e etc., mas que em breve estará se apresentando ao mundo. Será que é verdade? Então, ouvinte,
Como que ele se apresentará de verdade? Como será a sua verdadeira manifestação? Como reconhecer o verdadeiro Maitreya das centenas de Maitreyas que aparecerão? Só nós, não é, Daniel? Já conhecemos mais de uns 15 falsos por aí, não é? E tem muitos mesmo. E tem muitos mesmo. E como saber se o Maitreya que confrontamos é um aspecto de Cristo ou um aspecto de anticristo? Qual é a verdade? Onde está a verdade? Como conseguir esta verdade? É realmente um tema fantástico, professor. Agora, o senhor está dizendo que ele irá aparecer. Tem alguma data mais ou menos já prevista, professor? Lógico que tem. Já temos, né? É. Mais ou menos por volta de 2005, seria isso? É, isso aí. Isso. Mas ele já está presente, já está no meio da humanidade. É lógico que antes desta consciência se manifestar, vão surgir outras duas, que são aspectos dele mesmo, que vão começar aquele chamado rebu, não é? A chamada confusão que vai acontecer da Ásia e que vem até o Ocidente. Pois é, ouvinte, querido ouvinte, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir algo que aconteceu no mundo há 2000 anos atrás. Não é isso, professor? Quer dizer, nós estamos vivendo, a história se repete, nós estamos vivendo esses momentos, é algo muito importante. Bem, vamos esperar que os ouvintes façam as suas perguntas, não é isso? São 13 horas e 15 minutos, temos um ouvinte na linha. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Vera Lúcia. Vera Lúcia, de que bairro a senhora é? Tatuapé. Tatuapé. Dona Vera, a senhora ouviu a nossa conversa? Ouvi. O que a senhora gostaria de perguntar a respeito do assunto? O meu problema é o seguinte, eu e meus irmãos, nós temos... Olha, eu acho que está tendo uma interferência com o rádio. Você pode baixar o rádio, por favor, Vera? Espera um pouquinho. É que eu estava gravando. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vocês estão dizendo que estamos no final do ciclo, né? E que está no nosso nariz, os nossos testes, Verdade. e a gente não está percebendo. E a minha dúvida é o seguinte, eu e meus irmãos, nós temos um problema com a nossa mãe. Pois não. Ela é muito, ela sempre judiou muito de nós. Então, quando ela chega na minha casa, ou no dos meus irmãos, ela nos neutraliza assim como se fosse uma cobra. Então, eu não quero julgá-la, mas eu quero saber, nesse final de ciclo, o que poderia ser feito, porque as minhas forças já se esgotaram. Entendo. Com relação a esse relacionamento, a minha e dos meus irmãos. Claro. Eu não quero saber o que a senhora vai pagar, ou eu não. Okay. Eu quero saber o que fazer para poder passar nesse teste. Muito bem. Bem, a senhora terminou realmente falando uma coisa importante, né? Passar nesse teste. Com certeza é um teste. Nada acontece por acaso, né, dona Vera? Com certeza nada acontece por acaso. E muitas vezes aquilo que nos parece um sacrifício... E ouvir na rádio. Ok, então. Muito obrigado, dona Vera. Obrigada, viu? Muito obrigado. Tchau. Agradeço. Mas só continuando, aquilo que nos parece... Como? Alô? Aí já dizer... Ok, então, dona Vera, a senhora está ouvindo pelo rádio, todos os ouvintes. O professor Ademar irá responder a sua pergunta e fique atenta a isso. Muito obrigado. Bom, Vera, primeiro, vale aqui um ponto. O que eu vou falar não vale só para vocês, mas para todos os nossos ouvintes. Nós é que escolhemos os nossos pais, então não adianta reclamar. Se você tem a mãe que você tem, se você tem um problema que você está passando junto com os seus irmãos, é porque você escolheu. E se ela tem esse tipo de atitude, se ela tem esse tipo de comportamento, faz parte da vivência que você tem e desse teste que você mesmo colocou. Ou seja, de um processo kármico de envolvimento entre pais e filhos, entre mãe e filha. Existe uma maneira de você resolver este problema. Eu sei que o que eu vou falar é difícil, mas é uma maneira que funciona. E se você experimentar, e se os teus irmãos experimentarem, você vai ver como funciona. O próprio Mestre Jesus, quando ele estava vivo, quando ele recebia uma ofensa, ele retrucava com elogio. Quando batiam no lado esquerdo, ele dava o lado direito, não é isso? Então, você tem que usar o mesmo esquema, principalmente em se tratando de mãe. Então, cada ofensa que ela der para você, você devolva com amor. Vai chegar num ponto que, quando ela receber um amor de vocês, não é? Este amor que ela vai receber através de um presente, através de um carinho, eu sei que é difícil para você fazer isso e para os seus irmãos
fazerem. Mas não tem outro meio, você vai ter que fazer. Porque a tua mãe tem valor, você tem uma ligação kármica com ela, e não vale a pena viver dentro desses conflitos. Então, você deve retrucar tudo que ela fala, cada agressão que ela dá para você, mas numa boa, né? Lógico, com sinceridade, você tem que retrucar com uma postura de amor, com uma postura de compreensão. Se ela te chama de ignorante, se ela te chamar, por exemplo, se ela te ofender, você fala assim: mãe, a senhora tem razão. Eu tenho esta falha, eu tenho este erro, eu estou procurando melhorar, peço perdão por isso, a senhora é um padrão para mim, eu vou me espelhar na senhora, não é? Entendeu? Então ela vai sentir que na realidade é ela que está com o problema, então ela vai reverter o processo. Este é o jeito, não é? Eu sei que é difícil. Quanto mais nós tratarmos o ódio com amor, mais a gente neutraliza o ódio. Ou seja, uma pessoa que nos odeia, se nós rezarmos para ela, se nós amarmos esta pessoa, nós machucamos com bom sentido muito mais essa pessoa do que a gente retrucar com uma ofensa, retrucar com ataque. O que a sua mãe quer é que vocês entrem num conflito e que vocês entrem num questionamento contra ela. Se vocês neutralizarem isto com amor, com compreensão, exatamente com forças crísticas, você vai ver como tudo isto muda. E aí vem a resposta final. Como ter forças para vencer isto? É assim. Porque aí o efeito disso tudo, desta agressão por parte dela, vai ficar cada vez menor e as tuas forças vão ficar cada vez maiores. Muito obrigado pela sua participação, Vera Lúcia. Foi uma pergunta interessante. Fugiu um pouco do tema, mas é importante a gente esclarecer. São 13 horas e 20 minutos, temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Marlene, da Filautina. Marlene. E a sua pergunta, Marlene, por favor. Já que o professor está falando em tudo isso, nesse final de tempo, sobre essas coisas, eu gostaria de saber qual é o significado da cobra, como ela envolve, como ela aparece agora da gente. Muito bem. Sim, é ruim. Muito obrigado pela sua pergunta, então. Puder ouvir pela rádio, agradecemos. Tá ok, obrigada. Até lá. A Marlene perguntou o significado da cobra nisso tudo. Bom, a cobra, ela tem um significado realmente fantástico, não é? Porque o grande episódio da humanidade, o grande episódio bíblico, que realmente marcou todo um processo humano, um processo diferenciado, um processo onde nós ganhamos a mente, onde houve a separação dos sexos, onde houve o início, vamos dizer assim, de uma vida independente, ou de uma vida com uso do livre-arbítrio, ele aconteceu com o simbolismo da cobra, não é? Então veja que no episódio do paraíso existe a figura da cobra, não é? Envolvida com o homem. Agora, a própria Vera Lúcia, ela disse, não é? Que a mãe dela parece uma cobra, não é? Mas a cobra, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto negativo de ataque, como um animal peçonhento, como um animal pestilento, não é? Como um animal que mata. Mas a cobra também, ela tem o outro significado oposto. Ele é o símbolo da libertação, é o símbolo da energia Kundalini, é o símbolo das energias cósmicas. Nós temos o grande mestre da humanidade, que foi Pitágoras, ou Pitágoras. Pitá é o nome da serpente, não é? Da grande serpente do conhecimento. E Gorá quer dizer sacerdote. Então veja que Pitágoras é o sacerdote da serpente. A gente vê em todo o simbolismo chinês o quanto a serpente ela é importante. A gente vê em Chichen Itza, não é? A serpente irisiforme, aquela que muda constantemente de cor, ligada aos mistérios maias, ligados aos mistérios atlantes. Então a serpente ela tem sempre este duplo sentido. E a serpente da sabedoria, ligada ao bem, ligado às entidades evolutivas, ela é conhecida como Lúcifer da luz. E a serpente das trevas, a serpente que mata peçonhenta, a serpente do mal, é conhecida como Lúcifer sem luz, ou Lúcifer das trevas. Então a serpente, na realidade, ela representa esta dualidade de bem e do mal. E neste ciclo, a serpente ela está ligada aos mistérios maiores da magia branca e do bem e aos mistérios maiores da magia negra ou do mal. Ela está ligada às forças crísticas, como a serpente que leva
aos conhecimentos maiores. E ligada ao anticristo como a serpente que leva à destruição, a serpente peçonhenta, a serpente do mal. Funciona assim o simbolismo, viu, Marlene? Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. 13 horas e 22 minutos, mais um ouvinte na linha. Alô? Alô, Boa tarde. boa tarde. O nome da senhora? Cida, Como? Cida, Cida. isso. Da onde a senhora é, dona Cida? Zona Leste, bairro Vila Ré. Muito bem. Qual a sua pergunta, dona Cida? Olha, gostaria de saber se Maitreya, ele já surgiu. Eu sei que em outros programas, o Sim. professor disse que Maitreya, ele vai surgir em terras brasileiras, né? Pois não? Eu gostaria de saber se será homem ou mulher. Pois não? E uma outra pergunta que eu não pude fazer numa outra ocasião, Pois não? é porque a mulher é barrada para os conhecimentos, todos os conhecimentos da maçonaria. Uhum. E São duas perguntas tão importantes, né, dona Cida, que levaria quase mais do que um programa inteiro para poder respondê-la. então tá. E vamos dar esse desafio ao nosso professor aqui para poder fazê-la. Então fica Tá bem? Tá. Muito obrigado, Obrigada, senhor. a dona Cida. Até já. Tá. Bom, Cida, então vamos à resposta, não é? Primeiro, se Maitreya é homem ou mulher. Ele é os dois. Porque quando existe uma manifestação no final do ciclo, não tem sentido vir uma entidade masculina ou vir uma entidade feminina para julgar a humanidade. A mulher, ela é diferente do homem. A mulher tem todo um padrão evolutivo e o homem também tem todo um padrão evolutivo. A missão dos dois são um pouquinho diferenciadas em relação à família, em relação à sociedade, em relação à própria vida em si. Então existe um padrão masculino e existe um padrão feminino. Na última manifestação avatárica, a mais importante que houve até agora, foi a manifestação de Jesus e Maria. Nós podemos dizer que Jesus seria a representação de Deus feito homem como homem, e Maria a representação de Deus feito como mulher, como homem e mulher. Então Maria é todo o padrão feminino e Jesus todo o padrão masculino. Em toda mudança de ciclo existe sempre esta manifestação. Então a figura de Maitreya tem sempre a figura dos dois aspectos, masculino e feminino. Não é? Então veja, nós temos esta manifestação. E Maitreya existe o aspecto masculino e Maitreya existe o aspecto feminino. Agora, como vai ser o aspecto masculino, como vai ser o aspecto feminino é uma outra história. Porque as hierarquias estão constantemente presentes na face da Terra. Hoje, a figura humana que representa a divindade na face da Terra é uma mulher. Hoje é uma mulher. Tá? E esta mulher está dando todo o impulso social, levando a mulher a ter um potencial maior. Hoje é uma mulher. Mas o bastão de comando, quando passar para esta nova manifestação, que é a manifestação de Maitreya no meio dos homens, vai ter uma manifestação dupla. Ou seja, vai ter o aspecto masculino e o aspecto feminino. Do mesmo modo, o anticristo, quando se manifesta em oposição ao Cristo, também ele surge com o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, também tem os dois. Todo mundo pensa que diabo é só homem. A mulher fala, poxa, a mulher é toda santa, né? Diabo é o homem, essa figura satânica só tem homem. Tem nada, tem mulheres que são muito mais satânicas do que o homem, não é? Existem os dois, porque o mundo é polar e tudo isto é polar, não é? É polar. Agora, a outra pergunta, por que a mulher é barrada na maçonaria? A maçonaria, ela é um grande movimento, não é? Mas ele é um movimento que tem uma determinada finalidade, tem uma determinada missão na face da Terra. E o movimento que a maçonaria sempre esteve envolvida é o movimento de domínio. Queira ou não queira, a maçonaria, o que está atrás da maçonaria é todo um domínio sobre todo um processo evolutivo. É uma organização muito forte, muito poderosa, que tem ligações com o governo oculto do mundo. Lógico que tem. Só que existe a maçonaria através dos graus, não é? Onde a pessoa passa pelos graus, e existe uma outra parte dentro da maçonaria que não é obrigatória, o maçom pode escolher, que são os graus filosóficos, não é? Então ele entra dentro dos graus, que é o crescimento dentro dos padrões maçônicos, e também tem os graus filosóficos. À medida que ele entra nos graus filosóficos, ele vai entrando
dentro da essência que é mais profunda da própria maçonaria e dentro dos conhecimentos mais herméticos que podem abrir portas de grandes verdades. Nós sabemos que muitas hierarquias, muitos seres importantes, como o próprio São Germano, não é? O Conde de Saint-Germain, se manifestou através da maçonaria. Então a gente vê a importância dela. Por que mulher não entra? Exatamente por causa disso, porque é uma questão de domínio, e sempre o domínio, nos últimos tempos, onde a maçonaria teve um impulso maior, esteve ligado ao homem, não é? Mas nós sabemos que todo homem, para entrar na maçonaria, tem que ter a aquiescência da mulher. Se a mulher não concorda, dificilmente o maçom vai ser aceito. Então, veja que existe envolvimento feminino, existe todo um respeito pela mulher, existe todo um respeito pela função feminina, e agora vem um segredinho, né? Está surgindo a maçonaria feminina. Por que está surgindo a maçonaria feminina? Porque a mulher, ela está adquirindo posições importantes dentro do processo. Veja só, nós tivemos só 2 pessoas que comandaram o Brasil, mesmo na época do Império, né? Que foi a princesa Isabel e foi a Leopoldina, não é? 2 mulheres já comandaram a terra brasileira, a nossa terra. Mas na maioria das vezes sempre foi homem. Olhem os outros países, a mesma coisa. Agora está surgindo a Dama de Ferro, está surgindo mulheres assim fantásticas no cenário de comando. E é lógico então que vai surgir a maçonaria feminina. E já surgiu, já existe maçonaria feminina aqui no Brasil. Se você quiser entrar, Cida, eu não posso dizer como você vai entrar, não é? Mas se você realmente mostrar interesse, você vai ser convidada, com certeza, porque ela já existe também. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Muito bem, são 13h41, temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, o nome do senhor? Cláudio. Senhor Cláudio, de onde é, senhor Cláudio? Como? Santo André. Opa, muito bem. Qual a sua pergunta? A pergunta, primeiro eu quero cumprimentar o professor Ademar. Muito bem. Eu adoro ele. Eu louvo ele. Gosto que tenha mais pessoas igual ele aqui nesse mundo. Todos nós gostamos muito do professor. Realmente é uma pessoa fantástica. Com certeza. A minha pergunta é o seguinte. Maitreya, ele veio aqui, eu queria saber assim, não tem as imagens que já foram feitas, Jesus Cristo, aquela outra da justiça? Sim. Quando eles vieram aqui, eles não fizeram um movimento que é para que todo mundo entendesse por que aquelas imagens existem. Pois não. E eu gostaria de saber se ele vai continuar fazendo esse mesmo sistema e se ele sabe quem é ele. Muito boa pergunta. Tá bom? Ok, muito obrigado, Cláudio. Ouça pela rádio, então. Até logo, hein? Até logo, muito obrigado pela audiência, Cláudio. Bom, Cláudio, inicialmente eu quero agradecer o que você falou, não é? Mas você não tem que gostar tanto assim de mim ou dizer até essa palavra, eu adoro esse professor. Não, você tem que adorar os mestres, não é? Realmente aqueles que permitem com que a gente passe esse conhecimento a você. Realmente esse conhecimento que a gente passa não são de nossa propriedade, mas são um legado da humanidade dos mestres. Então, tudo aquilo que você falou a meu respeito, eu transfiro para os mestres. Eu sou simplesmente um discípulo, que nem você, eu espero que seja, que está buscando consciência, querendo aprender, e aquilo que consegue aprender, eu procuro passar a vocês, através aqui da rádio. Então, este é o nosso ponto. Agora, quanto a este caso, a esta figura, eu vou citar uma para você que é bem marcante. Quando houve a Revolução Francesa, ligada à maçonaria, surgiu a própria representação do Rei do Mundo na face da Terra com a figura de São Germano, ou Conde de Saint-Germain. E nessa figura houve a Revolução Francesa, que mudou totalmente aquele sistema monárquico, todo aquele sistema, vamos dizer, que já tinha que ser alterado para um novo ciclo, não é? Para uma transformação social, para acelerar, vamos dizer, todo um processo evolutivo. Então surgiu a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa tinham 3 bandeiras. Tinha a bandeira da fraternidade, a bandeira da igualdade e a bandeira da liberdade. Então, fraternité, igualité, liberté, não é? Que representa a própria bandeira da maçonaria, não é? E representa a bandeira da religião universal e representa a bandeira do movimento político, vamos dizer, da sinarquia ou do movimento político espiritual. Então, o que acontece?
a bandeira, não é? Ou seja, a figura, o impulso da fraternidade, ele está representado onde? Onde que ele está? No Brasil, não é? Veja só, no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, em cima do Corcovado, nós temos a figura do Cristo Redentor, onde representa a essência da fraternidade, a essência de onde vai surgir Maitreya. Na Suíça, nós temos a estátua da justiça, é aquela estátua que tem a venda nos olhos, que representa a justiça. Então dizem que ela tem a venda para não ver as misérias, as desgraças que são feitas no nome da justiça, não é? Mas ela tem a venda porque ela é neutra e segura a balança, que é a balança da justiça. É o grande tótem na Suíça. E a Suíça, a gente sabe que é o país da neutralidade, é o país do equilíbrio. Procura ser pelo menos, não é? E nós temos um terceiro tótem dentro do processo. Então veja, a fraternidade é o Cristo Redentor, a igualdade que representa a justiça, não é? É a estátua da justiça na Suíça, e a terceira que representa a liberdade é a estátua da liberdade nos Estados Unidos, não é? Em Manhattan, em Nova York. Então veja que aquela estátua representa o capital, representa toda a liberdade do dinheiro, representa todo o capitalismo, representa, vamos dizer, todo o processo industrial, comercial e assim por diante. A igualdade, ela representa todo o comunismo, todo o processo que deu origem ao comunismo, às filosofias comunistas. E a fraternidade deu origem a todo o processo das filosofias socialistas. Então, o que é a Revolução Francesa? Era um sistema onde existiria o socialismo, onde existiria o comunismo e onde existiria, vamos dizer, o capitalismo, ou seja, a liberdade para fazer o que quer. Então, esses três sistemas deram origem não a um sistema único, que era o que queria, o objetivo da Revolução Francesa, mas a três sistemas sociais. E o que aconteceu nesse final de ciclo? Simplesmente acabou tudo isso daí. Então, hoje em dia, existe o comunismo democrático, o comunismo capitalista, o capitalismo comunista. Nossa Senhora! Isso nada mais é do que um sistema chamado sinárquico, não é? Então, sempre que vai ter um novo ciclo, ou seja, quem é Maitreya? É um ser que vai trazer uma nova tônica evolutiva, um novo modelo de sociedade, e sempre que ele se manifesta com a sinarquia. Sin quer dizer união e arquia quer dizer governo. É um governo de união que une todos os movimentos políticos, onde todos os partidos não são partidos ou pedaços, mas fazem parte de uma coisa só, de uma coisa inteira. Este é o governo de Maitreya, mas só que é o governo espiritual. Não tem nada a ver com o governo humano, nem com o processo político. Perfeito? Então, o grande símbolo é este. Então, o símbolo de Maitreya é exatamente, ele mostra, não é? O materialismo, o poder, estátua da liberdade. A fraternidade, por onde ele vai se manifestar, é Rio de Janeiro, é Brasil, né? Cristo Redentor. E a justiça no meio da Europa, não é? Que é exatamente a estátua da justiça. Esses três totens representam três verdades relacionadas ao final do milênio. Pense e você terá a resposta. Professor, mas o Cláudio perguntou também se ele, Maitreya, sabe quem ele é. Bom, se Maitreya tem a consciência, não, mas quem está com ele tem. Porque a consciência vai passar para ele no momento da troca de bastão. Ou seja, existe um ser, como eu falei, é feminino, está comandando todo o processo de comando na face da Terra. Quando este ser passar realmente o comando, não é, de todo este processo para vou dizer, este ser que vai se manifestar como Maitreya, aí sim a consciência vem integral. Ele tem, lógico, todo um processo especial, toda uma proteção, todo um sistema que leva a vamos dizer, a quase um despertar de consciência. Mas a consciência integral mesmo, ele assume no momento de usá-la. E ele fica com essa consciência há pouco tempo. Nós sabemos que Cristo ficou com a consciência crística há 3 anos, só 3 anos. Antes disso, Jesus não tinha consciência de quem ele era e do que ele ia fazer. Ele teve essa consciência apenas em 3 anos, né? Que foi dos 30 aos 33. O mesmo vai acontecer com Maitreya. Tudo isso se repete. Professor, temos mais um ouvinte na linha, podemos atendê-lo? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. O nome da senhora? Meu nome é Angélica. Angélica? Sim.
Da onde a senhora Sou de Pirituba. é? Pois não, dona Angélica. Qual a pergunta? Olha, eu escrevi as minhas perguntas, mas o seu Cláudio, na minha frente, ele fez as perguntas e o professor acho que respondeu já metade. Mas eu vou fazer mais do mesmo jeito, para mim não me atrapalhar. Eu queria saber do professor se o Maitreya já está entre nós. Pois não? Certo. E qual mais ou menos a data que vai haver a sua manifestação? Pois não? E como o professor disse agora há pouco, que ainda virão 2, né? Antes dele. Eu queria saber se esses conflitos entre a China, a Índia e o Afeganistão, claro, se já são manifestações do anticristo. Muito bem. Certo? Muito boa pergunta, dona Angela. E, por fim, quando tudo isso acontecer, quando tudo isso entrar, assim, em processo, se as pessoas que já estão no plano espiritual, se elas vão sofrer essas influências, se elas vão ter alguma participação, se vai, enfim, se vai se globalizar tudo. Entre muito bem. matéria e espírito. Perfeito. Tá? Muito obrigado, então, dona Angélica. Bom, Ok. são muitas perguntas para pouco tempo, porque nós chegamos no final do programa. Então eu vou procurar dar uma síntese, viu, Angélica? Primeiro, Maitreya já está entre nós. Ele surgiu em terras brasileiras e ele está entre nós. Agora, onde ele está, é lógico que é um segredo, né? Porque como Maitreya está entre nós, também entre nós está o anti-Maitreya, o anticristo. Então existe todo um jogo hierárquico. E quando este ser vem, ele não vem sozinho, ele vem com aspectos. Então existe toda uma maia de proteção. Existe um outro que é o reserva, um outro que é o reserva do reserva, e às vezes eles se manifestam na forma de 7 seres. Preste bem atenção, 7 seres. Então qual dos 7 é a essência? Qual deles que é? Então existe toda uma maia, toda uma proteção, que somente mestres mesmo podem saber quem é, onde que ele está e como que ele é. Isto vale tanto do lado de Cristo como do lado do anticristo. Existe toda uma proteção também do anticristo. Funciona igual, as regras são as mesmas. Mas já nasceu, está entre nós. A data de manifestação dele, quem vai dar a data é a própria humanidade, é em função dos acontecimentos. Porque a hierarquia respeita o livre-arbítrio, em função do livre-arbítrio, do que o homem fizer agora, do que ele estiver fazendo, essa data pode ser antecipada ou pode ser atrasada. Mas uma data de referência da manifestação dele é o ano de 2005. Só que antes de 2005, você falou, vem mais 2. Na realidade são 3. Porque a divindade é trina, Deus é uno em essência e trino em manifestação. Então Maitreya é uno em essência e trino em manifestação. Então ele vem com 2 colunas ou 2 poderes, que nós chamamos de Mahinga e Mahima. E esses 2 são aspectos que vão criar toda a preparação anterior, todo um processo de destruição que vem da Ásia para o Ocidente, não é? E depois vem a manifestação dele. Perfeito? Então esses conflitos entre China, Japão e tudo mais, o fato da China ter 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, o fato da Índia ter ao redor de 1 bilhão de habitantes, o fato de tudo isso, né, tem um motivo de ser. E nós sabemos que atrás, vamos dizer, do que está acontecendo com a China, atrás da globalização, atrás do poder do dinheiro que está causando a miséria, a fome, o desemprego e tudo mais, existe já esta manifestação anticrística e a própria destruição desse final de ciclo. Tudo isso está interligado e tudo isso está correndo muito rapidamente. Não é? Depois, a última, fechando, não é? Os seres que estão no espiritual, os seres estão envolvidos com o processo. Sim, lógico, porque o fato de uma pessoa não estar nesse final de milênio, ela está julgada, porque se ela estiver no mundo astral ou no mundo mental, ela está dentro de um processo de julgamento. Então, muitas pessoas que vão ser arrebatadas para o astral, por uma questão de fim de ciclo, poderão não vir numa era de ouro, porque não tem consciência ou valor evolutivo para vir na era de ouro, mas ficarão no astral. E outros que estão no astral, que têm poder, que têm valor evolutivo, para surgirem numa era de ouro, vão surgir. Então, lógico, essa é a resposta. Vamos ao término do programa, não, professor? Bom, vamos terminar, não é, Daniel? Correu, hein? Puxa. Foi muito rápido hoje. Mas, vamos lá, né? Todas as religiões e todas as tradições falam da volta de um Messias, da volta de um Salvador da humanidade. Os crentes esperam a volta de Jesus, os hinduístas a volta de Krishna, os budistas a volta de Buda, os Rosacruzes a volta de Christian Rosenkreuz,
partidários do candomblé esperam a vinda de São Jorge, os cristãos a volta de Cristo, os esotéricos e espiritualistas a vinda de um mestre maior. E uma coisa é certa, se todos esperam em todos os cantos do mundo, se todos tiveram esta promessa também através de seres que se manifestaram na humanidade com diversos nomes em nosso meio, é porque isso é verdade, é lógico, senão não seria assim. Maitreya representa o nome genérico de todas estas experiências, esperanças e convicções. O nome em si não importa, o que importa mesmo é o cumprimento desta promessa constante e presente em todos os povos. O que importa é saber que em todo final de ciclo e todo início de um novo ciclo ocorre uma manifestação divina poderosa no meio dos homens. E não apenas também saber isso, mas saber também que devido à própria lei divina, sempre que Cristo, que é um título hierárquico, que quer dizer iluminado, sempre que Cristo se manifesta, ocorre simultaneamente a manifestação do anticristo, pois tudo é polar. E quando as hierarquias se manifestam no meio dos homens, devem seguir sempre as leis que regem a própria evolução humana, as condições humanas. Assim, querido e querido ouvinte, não espere apenas a vinda de Cristo, espere também a vinda do anticristo. E é aqui que mora o perigo. O anticristo não se manifesta com chifres, rabo e hálito pestilento, como figuras diabólicas, mas como lindos homens e lindas mulheres, com poderes fantásticos que induzem ao erro, ao afastamento da verdade e ao apego à matéria e aos prazeres. E o Cristo, por outro lado, pode se manifestar como um ser humano comum, mas tendo dentro de si todo o potencial crístico, não deixando transparecer quem na realidade ele é. É uma grande maia, uma grande ilusão que você vai enfrentar, ou melhor, está enfrentando. E não adianta esperar, pois já estão em nosso meio, agindo na humanidade de uma forma ainda velada, sem uma consciência total, mas estão aí. E estão aí respeitando o nosso livre-arbítrio. Existe um ditado popular que diz: quem procura acha. Por isso, procure a essência de Maitreya, na religião que você tiver, no caminho que você está seguindo, na filosofia que está revelando a verdade para você. E se você praticar os 10 mandamentos, se você usar como guia a ética, a moral, o amor, a justiça, o bem em todas as ocasiões, com certeza você encontrará a essência de Maitreya, a essência do Cristo universal, sendo crente, católico, espírita, espiritualista, seja lá o que for. Pois Maitreya, apesar de estar ligado ao Brasil, não é só para o povo brasileiro, não é para um país, não é um privilégio de ninguém. Maitreya é de todos, pois é a manifestação máxima do próprio Melquisedeque, ou do Rei do Mundo, do planetário da Terra, do Espírito da Terra, que tem como corpo a própria Terra e, portanto, a humanidade. Rogo nesse momento a bênção de Maitreya, que a sua esplêndida força, que seu infinito poder espiritual fluam para você, querido ouvinte, para lhe dar forças, para vencer a sua batalha diária, para enfrentar as suas dificuldades, problemas e doenças, e também para despertar todo o seu potencial evolutivo, todos os seus dons e todas as suas virtudes. E que a religião, que a filosofia que você segue atue como antena para captar esta bênção, a bênção do Kalki Avatara, expressão do Rei do Mundo, expressão de Melquisedeque.